Vamos continuar no setor financeiro agora falando sobre resultados, já que estamos em plena temporada de balanços. O Daicoval divulgou o balanço do quarto trimestre do ano passado na manhã desta quarta. O Daicoval teve um lucro líquido de 455 milhões de reais entre outubro e dezembro do ano passado, uma alta de 5,3% na comparação anual. Para nos explicar os números e o que justifica este resultado, recebo aqui, agora nos nossos estúdios, Paulo Saba, diretor de Tesouraria e Relações com Investidores do Banco Daicoval. Paulo, é um prazer tê-lo por aqui, meu caro. Seja bem-vindo à bancada do CNN Money. Obrigado, CNN Money, pelo convite. Importante para a gente passar um pouquinho de informações aí para o mercado. Perfeito. Bancos, em geral, tiveram um 2025 muito desafiador. 15% de taxa de juros, diversas dificuldades macroeconômicas. A rentabilidade de vocês ficou ali na casa dos 23%. Vocês conseguiram manter este alto patamar de retorno sobre o patrimônio investido. Eu gostaria de entender como é que foi a diligência para conseguir passar por este 2025 e chegar num 2026, talvez, com melhores perspectivas. Tá bem. A gente fechou o ano com 1,8 bilhões de resultado, o ano todo, né? Você destacou o trimestre, e um retorno sobre o patrimônio de 23,7%. É o 7º ano que a gente está na faixa dos 20% aos 25% de retorno sobre o patrimônio. Isso reflete a forma como nós, Banco Daicoval, nossos acionistas, nossos executivos conduzem o negócio. Então, um banco que cresceu apoiado nos pilares de crédito, que está desde 1968 no mercado brasileiro, como distribuidora, corretora, depois se transformando em banco nos anos 80 e que cresceu organicamente de forma majoritária ao longo desse tempo, aprendeu a lidar com as situações de Brasil. E nós somos extremamente disciplinados. Nós exercitamos a diversificação dos portfólios em todos os seus sentidos. Nós exercitamos provisões sempre que possível de forma antecipada. E nós preservamos margem e colateral. Então, apesar, como você mesmo disse, da fotografia ter sido bastante bacana, quem vê o filme vê que tem bastante turbulência, bastante desafio no nosso dia a dia. Né? E aí, esse crédito, a carteira de vocês, pelo que você nos traz nessa primeira resposta, vocês priorizam especificamente crédito colateralizado, crédito com garantia. Quanto que isso representa, por exemplo, na carteira hoje do banco e o que vocês gostariam de fazer daqui para frente, por favor? Então vamos separar em dois mundos, tá certo? O meu mundo de atacado, o meu mundo de empresas, né, que representa 70% do portfólio de crédito, aproximadamente 53 bilhões de reais, e meu portfólio de varejo, 22 bilhões de reais, este sim, 100% colateralizado. Então eu estou no crédito consignado público, no cartão consignado público, tá? Estou no financiamento de veículos usados e tenho uma pequena carteira de financiamento ou crédito com garantia imobiliária. O consolidado desse resultado, você fala sobre consignado de crédito. O consignado privado foi a novidade do ano passado. Vocês já estudaram essa entrada? Como vocês estão lidando com essa linha de crédito? Nós somos praticamente nova? Uma escola, né? Entendi. A gente está sempre estudando alguma coisa, né? Mas a gente, o consignado privado, a gente gosta muito do produto. A gente acha que o produto é um produto excepcional. Foi uma bela sacada disponibilizar ele para o sistema. Mas ele começou com algumas dificuldades operacionais, algumas deficiências operacionais, e a gente vem monitorando a evolução das melhorias, a evolução da inadimplência, a evolução das taxas aplicadas, dos públicos, das empresas se adaptando, para que a gente aí sim possa entrar nesse produto. Hoje nós não temos o consignado privado, apesar de estarmos sistemicamente prontos para fazê-lo. Tá? Perfeito. E só para pegar o gancho rapidinho, fique à vontade. Do outro lado do meu mundo de crédito, eu tenho 70% dos 53 bilhões de reais em empresas. Então, que é o métier do banco, é o público-alvo principal. Exatamente. Então, essas empresas, nós temos os três segmentos, pequenas e médias, o corporate e o large corporate. Né? Talvez, de forma intuitiva, o pequenas e médias e o corporate carregam mais garantias, mas no large corporate eu estou bastante inserido
no supply chain, né? no sistema de fornecedores desses grandes riscos. Então, de alguma forma ou de outra, seja buscando garantias reais, seja buscando recebíveis, né? Ativos imobiliários aqui, ativos, depósitos como garantia, seja buscando fluxo de recebíveis performados e tal, eu busco cobrir toda esta carteira de forma com colaterais. Tá? E este é o universo onde eu também pretendo, nós pretendemos, pescar o público para o consignado privado. Porque a relação com a empresa eu tenho. Sim. Vou lá, a empresa que tem baixo turnover, que o operacional da empresa está bem feito, por que não? Vocês têm naturalmente mais dados, mais informações do que se vocês fossem buscar no varejo. De forma geral, vocês buscam seus parceiros que já têm um relacionamento já de longa data e banco, principalmente de empresa, o ativo principal é relacionamento, né, Paulo? O ativo principal é relacionamento. A gente preza muito pelo relacionamento. Um cliente empresas que chega no Daycoval, ele normalmente não vai ter o maior limite do mercado financeiro. Mas ele vai ter um pequeno limite para ele começar. E assim eu também pratico no meu funding. Quando eu vou num investidor estrangeiro, quando eu vou num investidor local, quando eu vou num banqueiro internacional, ele diz para mim assim, aprovei um limite deste tamanho. Eu falo, ótimo, vamos começar pequenininho, você vai entender o banco, vai entender a nossa consistência, a nossa estabilidade de longo prazo e nós construiremos essa relação no longo prazo. Então, esse é o mote, isso que move o Daycoval no dia a dia. Nós não temos pressa. A gente quer fazer bem feito para a estabilidade de longo prazo dessa instituição. Perfeito. E aí eu, claro, trago o destaque destes últimos eventos que vimos no mercado brasileiro. Casar funding com ativo é talvez o quebra-cabeça mais importante da administração do banco, né, Paulo? Bom, eu também carrego o chapéu de tesoureiro do banco. Entendi. Isso está no livro-texto, tá certo? Então, assim, casar ativos com passivos, o famoso ALM, seja do ponto de vista de liquidez, seja do ponto de vista de mercado, é que nos faz dormir bem à noite. Então, falando de funding, eu tenho acesso a depósitos no Brasil, eu tenho acesso a letras financeiras aqui no Brasil, tá? Aliás, eu tenho um montante de letras financeiras emitidas invejável para o tamanho do nosso balanço, e tenho captações externas. Grosso modo, são 36 bilhões de depósitos, são 28 bilhões de letras financeiras e são 13 bilhões de captação internacional. Todos os públicos, todos. Investidor institucional de grande porte no Brasil, institucional pequeno, credores internacionais, são mais de 40 banqueiros internacionais que provêm linha para o Daycoval. Depósitos de todas as naturezas em todos os públicos. Tá? Diversificação faz parte do jogo. E outra coisa a destacar, para mim, para o Banco Daycoval, é louvável todo o sistema de distribuição. Ele foi uma alavanca, o sistema de distribuição é e continuará sendo uma alavanca importante para o desenvolvimento das instituições financeiras, principalmente das de médio e pequeno porte no Brasil. Mas nós, em algum momento, optamos por não acessar o sistema de distribuição. Então, hoje você não encontra o papel do Daycoval, e se encontrar, você pode encontrar um ou outro, você vai encontrar numa condição pior do que aquela que eu coloco no meu próprio canal de distribuição. Eu tenho uma plataforma digital exclusivamente para investimentos. Perfeito. Isso não vai mudar no curto prazo. Vocês enxergam que essa ferramenta funciona do jeito como está e talvez é assim que o Banco Daycoval vai se desenvolver, crescer mais. Sem dúvida. E a gente é independente do ponto de vista de funding, com certeza. E aí, por exemplo, vocês perceberam talvez alguma mudança do ano passado para este? Claro, não tenho como não tocar no assunto master e funding de bancos médios e pequenos. Eu gostaria de entender, vocês perceberam alguma mudança em condições de funding desde o final do ano passado para este começo de 2026? É um bom ponto. O Daycoval, os últimos eventos que atingiram o mercado brasileiro, sim, e aqui eu retorno até a própria Covid e tudo mais, o Daycoval passou a ser um receptor de recursos em momentos de crise. Lá em 2018, 2019 era meio novidade para nós, agora a gente já meio até que se acostumou. Então, este evento acabou trazendo mais fluxo de depósitos e de outros instrumentos para dentro do Daycoval. Então, na verdade, eu estou captando mais. Entendi. Né? Mais fluxo de depósito de que público? Pessoas físicas, pessoas jurídicas e alguns institucionais. O institucional tem uma grande outra motivação, que é o próprio fluxo para os fundos de crédito. Né? Sim.
mas pessoas físicas e pessoas jurídicas, com certeza. Vocês perceberam claramente esse deslocamento do mercado, esse aumento de captação vinda desses dois públicos. É um fator bastante interessante aí. É bastante interessante e é um bom problema, mas assim, temos que lidar com excesso de liquidez. Então, existe sim uma consequência em remuneração, taxas caindo, né? Alguma restrição, puxa vida, esse produto eu vou colocar até um determinado montante, esse outro, um outro montante. Então, e aí, por exemplo, excesso de liquidez demonstra talvez um apetite maior para o banco conseguir casar os ativos, buscar ativos a mercado. O que vocês estão enxergando para esse de 2026? Público-alvo é empresas. Sempre que eu converso aqui com banco corporativo, banco voltado a empresas, estão me falando que 2026 pode ser um ano bastante interessante. Tem até a Bolsa de Valores falando em volta de IPOs. Então, eu tô tentando entender o que vai ser esse 2026. Como é que vocês estão enxergando os próximos meses? E com excesso de liquidez, como é que o Daycoval vai se portar a mercado? Vocês que disseram sempre priorizar o crescimento paulatino, bastante cauteloso. Exato. O excesso de liquidez não vai comandar a originação de ativos. Não é porque eu tenho mais caixa que eu vou pisar no acelerador na originação de crédito, ok? Mas falando um pouquinho do ano, né? A gente vem de um ano, estamos vindo de um ano bastante complexo. Né? Taxa de juros em 15, pressão de inadimplência, pressão ainda no emprego, né? o que é talvez contraintuitivo. RJs abundantes. Aumento de remuneração, mas ao mesmo tempo o comprometimento da renda familiar nas alturas, em patamares históricos. Então, desafios por todos os lados. A gente, por fim, deve ver um ano onde existirá, ainda que de forma restrita, o afrouxamento monetário. Então, isso começa a se dissipar. Março agora vai cortar juros, então a gente já vai abrir a porta, talvez. Imaginamos que sim. A gente pode observar, eventualmente, alguns setores saindo dos seus piores momentos. Tá? Seja pelos juros, seja pela formação de preço do produto desse cliente ou desse setor. Né? E, apesar das discussões, e talvez eu seja um pouco mais otimista do que a média de mercado, apesar das discussões com a eleição, o Brasil já passou tantas eleições que nós vamos observar e seguiremos observando o negócio. Se o meu cliente tiver um alívio, se o meu cliente tiver mais espaço, se o meu cliente tiver condições de crédito, eu vou me direcionar ao crédito. Aliás, nós temos já nos últimos tempos nos direcionado um pouco mais ao corporate e ao large. Um banco que era de pequena e média, hoje tem uma predominância um pouco maior do corporate e do large. Isso me traz um pouco mais de segurança no portfólio, mais uma vez, mais um exercício de diversificação. Perfeito. Também peço a contribuição, claro, você fale comigo até onde você achar que vale sobre este assunto, porque eu recebi vários bancos, a gente está no meio da temporada de resultado, então a gente está conversando com diversos executivos. E a gente sempre pergunta sobre as discussões agora sobre mudanças de regra de fundo garantidor de crédito. Antecipação de depósitos, mudança, por exemplo, para bancos mais arriscados com depósitos maiores. Isso está sendo bastante discutido por conta de caso Master. Claro, isso dos bancões que vieram aqui e participaram. Eu quero contribuição de Daycoval. Como é que vocês veem essa discussão que está se tornando bastante evidente? Muitos falam da necessidade de reforma de FGC. Tá bom, talvez use uma expressão e eu não quero ser mal entendido aqui. Fica à vontade, okay? Por favor. Mas essa discussão de melhorias do arcabouço regulatório do fundo garantidor, que aliás cumpre e muito bem o seu papel. Tá? A gente viu o teste agora e passou. Assim, o fundo garantidor existe para proteger o depositante. Ponto. O fundo garantidor não existe para suportar negócio bancário, se é que você me entende. Sim. Né? Não é porque existe fundo garantidor que eu vou me pendurar como instituição financeira no fundo garantidor e usar isso como estratégia de negócio para o meu desenvolvimento de ativos do outro lado do meu balanço. O FGC não pode estar no pitch. Não. O FGC está para proteger o depositante. O FGC foi criado há muitos anos. E o mercado mudou, e mudou muito. Mudou muito. O advento dos distribuidores, a capilarização, o aculturamento do investidor brasileiro, a migração de poupança para instrumentos bancários, outros que não, né? Entre outros ativos. Então, essa discussão de melhoria do arcabouço regulatório para o fundo garantidor, lembrando que o fundo garantidor é uma entidade privada, regulada,
tá? Ela já vem há algum tempo. E onde eu não quero aqui ser mal entendido? O evento recente e o que nós estamos vivendo hoje abaixou o tom de alguns participantes do sistema, talvez mais egoístas, ou talvez mais que pensam um pouco mais de forma individual, para a discussão sistêmica. Então, se tem uma única boa notícia, ela é esta. Então, a discussão sistêmica como um pilar de perenidade do fundo garantidor, ela deve existir, e digo mais, ela está acontecendo. Tá? Teremos que mudar a regulação, teremos que observar para as novas práticas de distribuição e teremos que levar ao investidor uma forma de observar o que ele está comprando e não simplesmente o selo do fundo ali, tá certo? Então toda essa discussão está ocorrendo e, de novo, o evento trouxe todo mundo muito próximo para a mesma página, ok? Dito isso, a gente apoia mudanças, tanto as mudanças recentes como as que virão. A gente vai solucionar a recomposição do fundo, já está mais do que noticiado agora. Vamos mitigar o custo para o sistema, mas de toda forma a gente vai precisar mudar. Quem sabe a gente chega no modelo americano. Adere ao fundo quem quer, aprova-se limite para cada emissor, dada a capacidade de crédito de cada emissor, e cobra-se de cada emissor condizente ao risco deste novo, ou deste entrante, ou dessa instituição que está acessando esse mercado. Seria um modelo, na tua visão, mais adequado para o mercado brasileiro? Ela talvez seja utópica para o mercado brasileiro, porque nós temos, né, todo o arcabouço aqui legislativo e infralegal, ele eventualmente não vai permitir este espaço, mas a gente tem que colocar isso na mesa para discussão. Paulo, obrigado pela participação aqui conosco, falando um pouquinho sobre esses resultados do trimestre, sobre o que está acontecendo com o banco em questão de funding, em busca de ativos agora para 2026. Desejo um ótimo ano para toda a equipe. Sempre portas abertas aqui no CNN Money para próximas participações. Uma ótima tarde a vocês. Boa tarde, muito obrigado pelo convite mais uma vez. A gente está sempre à disposição. Valeu, meu caro. Um abraço.